Nem todas as correntes fazem barulho quando te prendem. Autor desconhecido. Imagine isso. Você acorda, respira fundo e já sente a necessidade de preencher o silêncio. Talvez com uma notificação, uma conversa banal, uma tarefa qualquer, não importa o quê, desde que evite aquele instante cru de estar apenas consigo. Sem filtros, sem distrações, sem máscaras, apenas você. Mas o que exatamente está sendo evitado? Existe um vício que não tem cheiro, não altera os olhos, não deixa marcas visíveis no corpo, e justamente por isso é mais perigoso. Ele não vem em pílulas ou copos, ele se esconde em rotinas, alimenta-se de hábitos elogiados socialmente. Disfarça-se de produtividade, gentileza, entretenimento, até espiritualidade. Um vício que não causa escândalo, apenas esvaziamento. Talvez você conheça essa sensação. Estar sempre ocupado, mas nunca preenchido. Cercado de gente, mas profundamente só. Envolto em estímulos, mas emocionalmente entorpecido. O mundo aplaude sua funcionalidade, mas ignora a sua ausência interna. Porque você funciona, e isso basta. Mas e se funcionar for justamente a sua forma mais polida de fugir? Há quem fuja pela bebida, outros por relacionamentos, outros ainda por perfeccionismo, trabalho compulsivo, obsessão por autoaperfeiçoamento. Fugimos de quê, exatamente? Da dor, da verdade, do eco de uma infância que ainda não terminou? Não é fácil admitir, porque esse vício silencioso é, na verdade, o vício de não sentir. O vício de fugir da própria alma, com estilo, com inteligência, com um sorriso no rosto. A anestesia emocional, a distração constante, o medo de parar e ter que escutar aquilo que foi soterrado há anos. Já reparou como há sempre algo novo para aprender, conquistar, consumir, melhorar? Como nossa cultura gira em torno de ser mais. E se tudo isso for apenas barulho para encobrir a dor de não saber quem somos quando tudo silencia? Você já se perguntou por que é tão desconfortável sentar em silêncio? Por que a noite, às vezes, pesa tanto? Por que aquela pausa entre tarefas parece uma eternidade? Talvez porque nesses breves instantes, você quase encosta naquilo que mais teme, a verdade que vive, escondida sob todas as suas funções. Esse vício não precisa ser curado com abstinência, mas com coragem. A coragem de olhar para dentro. A coragem de sentir sem distrações. De permitir que a dor fale, que o silêncio revele, que o vazio diga seu nome. Porque talvez o vício não esteja nas coisas que você faz, mas naquilo de que você tenta escapar o tempo todo. A grande pergunta, então, não é por que fazemos isso, mas sim, quem você seria se parasse de fugir? Essa é a porta que abrimos agora. E o que existe do outro lado pode não ser confortável, mas pode finalmente ser verdadeiro. O que torna esse vício tão invisível é que ele raramente se apresenta como um problema. Ao contrário, ele se disfarça de virtude. A fuga da dor, quando bem embalada, parece disciplina. A evitação do silêncio, quando bem preenchida, parece produtividade. O afastamento de si mesmo, quando bem decorado, parece vida social. E assim seguimos, elogiados por fora, esvaziados por dentro. Carl Jung chamaria isso de perda da alma. Um processo sutil, gradual, onde abandonamos partes essenciais de quem somos para manter uma imagem, uma identidade aceitável para o coletivo. Passamos a viver pela máscara e não pela verdade. O problema não começa no vício em si. Começa na dor que antecede a necessidade de fuga. Na ferida psíquica que ensinou que sentir é perigoso, que mostrar vulnerabilidade é fraqueza, que se mostrar inteiro, com sombra e luz, é arriscado demais,
Esse vício nasce no exato momento em que, ainda muito cedo, aprendemos que ser autêntico custa caro. Nietzsche escreveu que o homem moderno não sabe mais o que fazer consigo mesmo quando está só. Não porque não tenha opções, mas porque, ao estar só, o espelho interior se torna impossível de ignorar. E o que esse espelho reflete, muitas vezes, são vozes antigas, críticas internalizadas, padrões herdados, medos que não são nossos, mas que comandam nossos passos. Vivemos em uma era onde estar ocupado é medalha de honra. A distração virou estilo de vida. O feed nunca para. O ruído nunca cessa. E no fundo, talvez esse seja o maior condicionamento da nossa era. O medo de escutar a si mesmo. Mas esse medo não é gratuito. Ele tem raízes. Para Schopenhauer, a dor é o estado basal da existência. O sofrimento não é um acidente. É um lembrete da nossa finitude, da nossa limitação. E o ser humano, consciente disso, busca 1000 formas de se proteger. A fuga, nesse contexto, é compreensível. Ela é, paradoxalmente, um mecanismo de sobrevivência emocional. Só que, com o tempo, essa fuga se torna prisão. A sociedade nos treina para evitar o desconforto desde cedo. Chorar é constrangedor. Ficar triste é inadequado. Sentir raiva é errado. Assim, internalizamos um imperativo silencioso. Sinta o mínimo possível. E como bons alunos, obedecemos. Mas a alma não se deixa silenciar tão facilmente. Ela começa a gritar por outros meios. Insônia, ansiedade crônica, falta de sentido, exaustão sem causa. Sintomas modernos de um abandono antigo. Viktor Frankl dizia que, quando o homem não consegue encontrar sentido, ele se distrai com prazer. E essa frase revela a raiz filosófica do nosso vício, a tentativa desesperada de substituir sentido por estimulação, prazer por conexão, agitação por presença. A dor de não saber por que estamos vivendo é tão intensa que preferimos não pensar sobre isso. E então nos viciamos em tudo aquilo que impede essa pergunta de emergir. Mas e se essa dor não fosse nossa inimiga? E se ela fosse a única parte que ainda insiste em nos lembrar que algo está errado? Essa é a provocação central. O problema não é o vício em si, mas o abandono da própria verdade que ele revela. O vício é sintoma. A anestesia é consequência. A raiz está na dor renegada, na sombra ignorada, na alma exilada. Jung alertava que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, aquilo que evitamos internamente se transforma nas prisões externas que mais tarde chamamos de rotina, carreira, vida. Assim, não basta eliminar os vícios visíveis. É preciso escutar o que os invisíveis querem dizer. Se esse vídeo falou com você, considere se inscrever. Há outras reflexões como essa esperando por você. Não é sobre parar de fugir apenas. É sobre entender por que fugimos. Quem nos ensinou que estar consigo é perigoso? Quando foi que sentir se tornou ameaça? O vício silencioso é apenas a ponta do iceberg. A base, submersa, é feita de abandono emocional, repressão simbólica, conformismo existencial. Uma base construída aos poucos pelos outros, mas sustentada por nós. A boa notícia é, se fomos programados, também podemos nos reprogramar. Mas isso exige coragem filosófica. Exige o que Nietzsche chamava de vontade de potência. Não no sentido de poder sobre o mundo, mas poder sobre si. A capacidade de encarar as próprias dores, abraçar a própria sombra, suportar a própria verdade. A filosofia, quando viva, não serve apenas para pensar, serve para transformar. E agora que desvendamos a raiz desse vício silencioso, a pergunta que ecoa é: quais são as consequências invisíveis de viver anestesiado por dentro?
Há algo profundamente trágico na forma como esse vício opera. Ele não destrói de maneira ruidosa. Ele se infiltra em silêncios, ocupa espaços pequenos, molda gestos cotidianos. Não deixa rastros dramáticos, mas compromete lentamente a alma. E é justamente essa sutileza que o torna tão perigoso. As consequências desse vício não aparecem como catástrofes externas. Elas se revelam como ausências internas. Você não perde sua casa, perde a si mesmo dentro dela. Não perde seus amigos, mas sente que ninguém realmente te conhece. Não perde o rumo, mas já não lembra por que começou a caminhar. É o tipo de dor que não grita, mas corrói. A anestesia emocional, sustentada por distrações constantes, produz uma série de sintomas disfarçados. O primeiro deles é a inversão de valor. Começa-se a valorizar aquilo que mantém a fuga e a desprezar aquilo que exige presença. Você se torna funcional, mas vazio. E o mundo moderno adora esse tipo de pessoa, que entrega, que responde rápido, que cumpre metas, mas que não se pergunta mais por quê. Elogiado por fora, exaurido por dentro. Outra consequência silenciosa é a desconexão identitária. Quando você foge de si continuamente, perde a referência do que sente de verdade. Passa a viver segundo padrões externos, desejos alheios, expectativas sociais. E então chega um ponto onde você olha para a própria vida e se pergunta: quem construiu isso aqui? Por que não parece meu? Esse tipo de desconexão leva ao que Jung chamou de alienação da sombra. Quando tudo o que não aceitamos em nós é projetado no outro. Tornamo-nos intolerantes, reativos, julgadores, mas na verdade estamos apenas reagindo à nossa própria negação. As emoções reprimidas, ao invés de desaparecerem, se condensam em sintomas: ansiedade, irritabilidade, insônia, compulsões. Tudo isso pode ser a alma tentando gritar onde a voz foi calada. E há ainda outro preço alto: a incapacidade de amar com profundidade. Porque o amor exige presença, e não há presença possível quando se está fugindo. O outro se torna apenas mais um espelho que ameaça revelar o que foi escondido. Então você se distancia, se protege, se esconde até dentro do afeto. Nietzsche dizia que a verdade é uma mulher que não gosta de violência. A intimidade também. E onde há vício em fuga, não há espaço para intimidade real, nem com o outro, nem consigo. Há também a erosão do propósito. Viktor Frankl escreveu que o ser humano pode suportar quase qualquer dor, desde que encontre um sentido. Mas quando vivemos anestesiados, o sentido evapora, e o vazio cresce. Um vazio existencial que nenhuma conquista, por maior que seja, consegue preencher. Esse é o paradoxo cruel. Quanto mais fugimos, mais vazios nos tornamos. E quanto mais vazios, mais fugimos. Um ciclo vicioso, disfarçado de vida normal. Se você já passou por algo assim, sinta-se livre para compartilhar. Às vezes, os comentários são o eco de muitos que se sentem sozinhos. Salve este vídeo. Talvez você precise ouvir isso de novo em outro momento. No nível coletivo, as consequências se expandem. Criamos uma cultura baseada em performances, onde todo mundo parece bem, produtivo, feliz. Mas por trás dos sorrisos, há uma epidemia de exaustão psíquica, burnout, depressão, solidão crônica. Uma sociedade inteira vivendo no piloto automático, com medo de pausar, porque pausar é encarar. E quem tenta sair desse padrão é visto como estranho, preguiçoso, problemático. O vício se torna norma, a autenticidade, transgressão. A cultura do desempenho, como aponta Byung-Chul Han, produz indivíduos que se autoexploram acreditando estar se realizando, mas na verdade estão se perdendo, elegantemente. E o mais grave, tudo isso é normalizado. Tornou-se aceitável viver sem sentir,
agir sem saber por quê, produzir sem refletir. A ausência virou padrão, a presença virou luxo, mas o corpo sabe, a alma sente. Mesmo sem palavras, há um lamento interno que insiste em sussurrar: isso não é tudo. E essa pequena frase, quando escutada de verdade, pode ser o início da ruptura. Porque se ignorar essa dor tem um custo, escutá-la também. E é sobre esse custo e essa possível libertação que precisamos falar agora. Você está pronto para questionar a fuga? Libertar-se de um vício invisível exige mais do que força de vontade. Exige lucidez. Não basta cortar o comportamento. É preciso encarar o vazio que ele encobre. Porque o problema nunca foi o gesto em si, mas o que ele tenta calar. A rebelião começa com um ato quase subversivo. Parar. Parar de produzir por um instante. Parar de responder mensagens. Parar de se distrair. Parar e apenas respirar. Parece simples, mas é um dos movimentos mais revolucionários da vida contemporânea. Porque ao parar, você se depara com aquilo que o vício silenciava. A dor que você não quis sentir. A pergunta que evitou fazer. O trauma que ainda lateja. A solidão que sempre esteve ali. E é nesse encontro que a transformação começa. Carl Jung dizia que aquilo que você mais precisa encontrar está exatamente onde você menos quer olhar. E é por isso que a libertação exige coragem. Não para mudar o mundo lá fora, mas para encarar o mundo interno sem mais adereços. O primeiro passo é observar os rituais da fuga. Onde, como e por que você se anestesia? É no celular ao acordar? Na urgência de estar sempre útil? No medo de ficar só? Anotar esses gatilhos, sem julgamento, com compaixão, já é um ato de ruptura. O segundo passo é permitir o desconforto. Não combatê-lo, não racionalizá-lo, apenas sentar com ele como quem escuta uma criança assustada contar sua história. A dor emocional, quando validada, começa a perder sua força hipnótica. Ela não quer te destruir, quer te mostrar o que foi esquecido. Nesse ponto surgirá uma tentação: voltar ao automático. E aqui entra a rebelião consciente, sustentar o silêncio, aguardar a inquietação passar. Mergulhar aos poucos no que a cultura nos ensinou a temer. A presença. Nietzsche falava da transvaloração de todos os valores, a capacidade de inverter aquilo que a sociedade nos ensinou a admirar. Nesse espírito, a rebelião é também um recomeço de valores. Trocar produtividade por presença. Trocar perfeição por verdade. Trocar performance por conexão. Isso não significa abandonar a vida funcional, mas dar-lhe um novo eixo, o de dentro para fora, viver a partir da alma e não da persona. Outra ferramenta de libertação é o autoconhecimento simbólico. Recorrer a sonhos, metáforas, arte, escrita emocional. Não se trata de explicar tudo racionalmente, mas de sentir o que as palavras não alcançam. A alma fala por símbolos, e muitas vezes, o que não conseguimos dizer, conseguimos desenhar, escrever, imaginar. Criar espaços sagrados para estar consigo mesmo é essencial. Um tempo, por menor que seja, onde o mundo externo não entra. Pode ser um canto da casa, um caderno secreto, um banho em silêncio, um café sem celular. O que importa não é o formato, é o compromisso. Se esses vídeos te acompanham nos momentos difíceis, considere apoiar. Com menos de R$ 8 por mês, você ajuda a manter esse refúgio vivo. A filosofia prática também ajuda. Montaigne dizia que a maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. Isso é liberdade, pertencer a si mesmo. Não a uma função, não a uma imagem, não a um passado, mas ao que pulsa no presente, mesmo que ainda sem forma. E talvez o ponto mais poderoso dessa rebelião seja permitir-se sentir sem utilidade,
chorar sem motivo, ficar triste sem explicação, sentar sem produzir, amar sem controle, porque só nesse espaço a alma se revela, não como um conceito, mas como presença viva. Alguns vão te chamar de estranho, outros de preguiçoso, alguns vão se afastar, mas aos poucos, algo em você começa a voltar, uma clareza silenciosa, uma inteireza que não depende de aplauso, uma paz que não precisa de distração. A rebelião, no fundo, não é contra o mundo, é contra o pacto que você fez com a fuga. E ao quebrá-lo, você não apenas se liberta, você renasce. E então, surge um novo dilema. O que fazer com essa liberdade que agora pulsa em suas mãos? Chega um momento em que você percebe, tudo aquilo que buscava do lado de fora, já morava em você. Não de forma romântica, nem fácil, mas como possibilidade, como semente. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Que a presença que você sempre esperou dos outros era, na verdade, um chamado para que você finalmente estivesse com você mesmo. Essa é a realização mais poderosa e mais silenciosa. Você não precisa mais fugir, porque você não é mais aquela criança desamparada, nem o adolescente confuso, nem o adulto performático tentando provar valor. Você é aquele que escutou sua própria dor sem fugir. E isso muda tudo. Ao olhar nos olhos da sua sombra, você não se quebrou. Ao parar de se anestesiar, você não desabou. Ao permitir-se sentir, você não enlouqueceu. Ao contrário, você começou enfim a existir de verdade. E existir, nesse contexto, não é ter tudo resolvido. É caminhar em verdade, mesmo que em ruínas. É respirar fundo e saber, aqui dentro tem alguém. Alguém que sente, que pensa, que lembra, que sonha. Alguém que não precisa mais esconder a própria complexidade para ser aceito. Esse vício silencioso que você carregava não era apenas um hábito. Era um pacto com o medo. E ao quebrá-lo, você reescreve sua história. Não como quem elimina a dor, mas como quem a integra. Viktor Frankl dizia que, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside nossa liberdade. Essa liberdade é sutil, mas transformadora. É a capacidade de não reagir automaticamente, de escolher estar, de escolher sentir, de escolher ser. E com isso, algo muda radicalmente. A sua relação com o mundo. Você começa a ver com outros olhos. As conversas banais já não te satisfazem. As corridas sem destino já não te seduzem. O elogio social perde o sabor, porque você trocou o aplauso pela paz, o espetáculo pela inteireza, a distração pela consciência. Você passa a valorizar pausas, silêncios, olhares que não mentem, toques que dizem mais que palavras, verdades desconfortáveis, textos sublinhados, cafés tomados devagar. Começa a notar a vida nos detalhes, porque não precisa mais fugir deles. A dor ainda vem, claro, mas ela não te assusta mais, porque agora você sabe, ela fala uma língua que você aprendeu a escutar, e às vezes até agradece, porque foi ela que te trouxe até aqui. O vício silencioso se transforma em silêncio consciente, e nesse silêncio, nasce algo que não pode ser comprado, ensinado ou herdado. Presença real. Presença é aquilo que você sentia falta, mesmo cercado de pessoas. É o que faltava em cada vitória que não te tocava. É o que grita nas entrelinhas do cansaço. E agora ela está aqui, com você, por você. Essa realização final não precisa ser grandiosa. Ela pode ser um sussurro, uma lágrima, um olhar para o espelho onde, pela primeira vez, você se reconhece sem precisar de máscaras. E então você entende. A verdadeira liberdade nunca foi escapar da dor. Foi atravessá-la com consciência. Não para vencê-la, mas para voltar inteiro. E agora,
Com essa consciência, com esse novo olhar, com essa alma que voltou a habitar seu corpo, a única pergunta que permanece é: como seria viver todos os dias com essa verdade pulsando por dentro? Essa, talvez, seja a pergunta que você nunca mais vai querer evitar. Há outras reflexões como essa esperando por você. O vídeo que está aqui na tela agora pode ser a continuação perfeita dessa jornada. Clique e siga sentindo, pensando, despertando.